Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um dia dessa nossa semana de descompressão, dedicada a todos os professores que acompanham a Editora Moderna. Eu sou a Damari Silva, sou gerente de serviços educacionais na Moderna e hoje tenho mais uma vez o prazer de acompanhá-los nessa conversa que foi feita, esse ciclo de conversas, aliás, foi feito com muito carinho, com muito cuidado e pensado para todos vocês, para que a gente possa conversar, refletir e relaxar um pouco nessa semana tão especial. E falando em especial, hoje a nossa live será com o grande Braulio Bessa, que traz um relato sensível de sua trajetória e falará também sobre o papel dos professores abrindo novas perspectivas de vida. O Braulio, que é poeta e contador de histórias, ele é cearense, ultrapassou a marca de 100 milhões de visualizações em seus vídeos. O poeta também é recepcionado semanalmente pelas famílias brasileiras no programa de TV Encontro, com Fátima Bernardes, do qual é consultor de cultura nordestina e apresenta, sob um olhar poético, temas diversos. Disseminando sua poesia aos quatro cantos, Braulio é considerado um dos maiores ativistas da cultura nordestina no mundo. Braulio, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Damares, boa noite a todo mundo que está aqui agora nos assistindo. Estou muito feliz em estar aqui vivendo esse momento tão bonito e tão necessário, que é falar de educação, falar de cultura, falar de poesia, de arte, e principalmente falar do educador. É isso mesmo, né? Esses profissionais tão importantes. Braulio, muito obrigada, é um prazer recebê-lo aqui. Você sabe como nós já estamos envolvidos aqui nessa Semana do Professor, num ano que é particularmente muito difícil, e por isso, justamente, nós criamos essa semana de descompressão, para ser um respiro para o professor, um acalanto em meio a tantos desafios e tantas adversidades. E justamente por isso, o seu nome foi lembrado, né? Você é uma grande inspiração para quem quer fazer a diferença em meio a tantas dificuldades. Então, agora, oficialmente, passo a palavra para você, Braulio, o palco é seu, fique à vontade para a sua palestra. Obrigado, Damares, obrigado. Você falou o palco é meu, e eu já, como eu falei antes aqui no teste, eu já estou imaginando aqui todo mundo na plateia de um grande teatro para escutar a minha fala, a minha história. E eu fico muito grato, muito, muito feliz em poder estar aqui hoje compartilhando a minha história com vocês. E para quem eu mais gosto de falar, para o professor. Eu viajo muito o país inteiro, em eventos, feiras literárias, eventos. E sempre que eu tenho a oportunidade de falar para o professor, eu agradeço muito a Deus. Eu agradeço muito a Deus porque eu devo muito ao professor. A figura do professor é muito importante na minha vida, e quando eu posso contar essa história, que é uma história além do sofá da Fátima Bernardes, que muita gente me conheceu através da TV, e minha mãe não me pariu no sofá de Fátima Bernardes. Existe uma história até chegar ali, e essa história ela dialoga muito com a educação, com a escola, com a sala de aula, e principalmente com a figura do professor. Então, por isso que eu fico muito excitado, muito empolgado em poder contar essa história para vocês hoje aqui. Eu sou frequentemente questionado sobre minha carreira, de repente qual foi o ponto-chave, a coisa. E aí, foi quando você apareceu na TV a primeira vez? Foi quando você conquistou milhões de seguidores na internet e tal? E eu sempre digo, não. Foi quando eu tive o meu primeiro contato com poesia numa sala de aula de uma escola pública aqui de Alto Santo, no interior do Ceará. E isso passa pelas mãos de dois professores, que eu vou contar essa história aqui para vocês agora, que é muito boa. Eu tinha uns 14 anos de idade, e uma professora chamada Zuli, ela, no primeiro dia de aula, eu lembro muito disso, e ela começou a perguntar a cada aluno o que cada um queria ser quando crescesse, estimulando, né, esse exercício da criatividade, do sonho, e até para entender um pouco da personalidade de cada aluno. E ela começou a perguntar a cada aluno, e eu comecei a ficar muito aperreado, porque eu era o único que não sabia. Eu percebi isso na hora, que todo mundo falava
instantaneamente o que queria ser quando crescesse. E eu não. E foi chegando na minha vez, e foi chegando, e eu comecei a ficar aperreado, e não sabia o que dizer. E na hora, eu fiquei tão nervoso que eu não consegui nem inventar. E a professora perguntou, tia Zuline disse, Braulio, o que é que você quer ser quando crescer? Eu disse, eu não sei, tia. E ela, não sabe, você não tem um sonho, você não... E eu disse, não. E isso pode parecer bobo, mas aquilo me incomodou muito. Eu voltei para casa com um sentimento muito ruim, envergonhado, por não ter falado, por ter sido o único aluno a não ter dito o que queria ser quando crescesse. E eu fiquei com aquilo, encucado, com aquilo na cabeça. E é interessante porque, ora, todo mundo que está aqui já foi criança um dia, já teve 14 anos de idade. E é justamente uma fase da nossa vida onde ainda não existe um véu escuro de realidade que cai sobre os nossos olhos quando a gente cresce. Onde você, com 14 anos de idade, pode sonhar com qualquer coisa. Eu estava aqui no interior do Ceará e eu podia ter dito para minha professora que meu sonho era ser um astronauta da NASA. E aquilo era possível. Mas eu não disse. E de fato, aquilo me incomodou muito. Eu não tinha, óbvio, essa percepção da importância disso. Mas eu fiquei incomodado. Interessante que aí passou uns 3 meses, entra a figura de outro professor na minha vida, o professor Erizon, que era um professor de História e Geografia, mas era completamente apaixonado por cultura popular. E esse professor, sempre que ele conseguia nas aulas dele, ele levava CDs, levava música e tal, livros sobre a cultura popular, principalmente sobre a cultura popular nordestina. E teve um dia que esse professor passou um trabalho, ele escreveu o nome de cada escritor, de vários escritores brasileiros, e entregou a cada aluno. Então tinha Raquel de Queiroz, tinha Machado de Assis, tinha Carlos Drummond, e ele foi entregando. Por algum motivo, talvez até divino, para mim ele entregou um papel escrito Patativa do Assaré. Patativa do Assaré. Eu não sabia quem era Patativa do Assaré, eu não tinha nenhum contato com poesia. E aí, quando ele terminou, ele disse, olha, agora cada aluno vai na biblioteca, vai pegar um livro do autor que você pegou o papel, vai levar para casa e vai fazer um trabalho resumindo esse livro, e na próxima semana vocês vão trazer. Eu fui na biblioteca, peguei um livro de Patativa do Assaré, levei para casa, e quando eu abri o livro, eu me deparei com um poema que dizia o seguinte, eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla de riso na boca zomba do sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho para a fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. E eu me vi ali, eu me enxerguei ali naquelas palavras, e eu fiquei encantado. E eu comecei a ler outros poemas e me encantou o fato de um poeta popular nordestino, cearense, matuto, de uma cidade pequena. Patativa conseguia falar do que há de mais complexo no mundo com uma linguagem muito simples. Patativa falava do sentimento humano, de amor, de dor, de saudade, de esperança, de revolta, de tristeza. E aquilo ficou latejando dentro de mim, uma inquietação, e foi muito interessante que eu disse, eu quero ser poeta. Eu quero ser poeta, eu quero ser poeta e eu quero escrever livro. Entra a figura do livro aqui também. Eu quero escrever livro, porque eu percebi ali que o livro era uma ferramenta de transformação. Eu botei na minha cabeça que um dia, um livro meu poderia fazer por algum menino da minha cidade o que aquele livro estava fazendo por mim, que era transformar. Transformar por quê? Porque, repare, eu comecei a imitar os poemas de Patativa, tentando escrever alguma coisa, e lembro que eu fiz uma quadrinha brincando com isso, porque Patativa era o apelido dele, por ele ser uma ave cantadora, e Assaré era a cidade. Eu sou de Alto Santo, e era uma ave muito pequena.
E lembro que eu escrevi: queria ser patativa para cantar em todo canto, mas sou passarinho pequeno, só canto em alto santo. Escrevi aquilo, e quando eu fui para a escola, eu fui procurar quem? A minha primeira professora, tia Zuli, que perguntou o que é que eu queria ser quando crescesse. Eu olhei para ela na escola, lembro como se fosse hoje. Ela estava saindo da diretoria da escola, e eu disse: tia, eu queria lhe pedir um favor. Aí ela: diga, meu filho. Queria que a senhora me perguntasse o que eu quero ser quando crescer. Todo atrevido. Ela olhou e disse: mas por quê? Porque eu fui o único que não lhe respondi naquele dia. E aí ela lembrou. Olhou para mim com um olhar terno e disse: o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu olhei para ela e disse: eu já sou. Olha que bonito. Eu já sou. Eu era um menino aqui de uma cidade pequena no interior do Ceará, de 14 anos de idade, e eu não precisava esperar crescer, ser adulto, para ser alguma coisa, para servir para alguma coisa, para me sentir útil. Eu já sou. Olha que bonito isso. E ela olhou assim, muito admirada. Você já é o quê? E eu disse: poeta. Ela: desde quando? Eu disse: desde ontem. Aí quando eu disse desde ontem, ela riu e disse: e você já fez poesia? Eu disse: uma. Ela olhou desconfiada e disse: deixa eu ver. E eu estava com o caderno aqui, entreguei o caderno para ela. Lembro que ela abriu, olhou, fechou o caderno e olhou para mim com um olhar muito sério. Ela botou a mão assim na minha cabeça, deu 2 batidinhas. Tá, tá. Pois você já é poeta. Só não pode parar. Olha a importância do educador, a importância de vocês, a importância do professor, meu Deus do céu. A importância do ser humano na vida do outro. Eu estou aqui agora conversando com vocês por essas palavras. E muito mais do que isso. Porque eu fui saindo feliz, porque a professora disse que eu já era poeta. E ela disse: ei, psiu. Aí eu olhei. Ela disse: escreva um poema toda semana e traga para eu ver. Escreva um poema toda semana e traga para eu ver. Ela teve a percepção e entendeu naquele momento que ela tinha que estimular essa arte dentro de mim, essa atividade. E eu comecei a fazer isso. Toda semana eu escrevia um poema e trazia para essa professora ler. E ela ia me dando dicas e tá lindo, e aquela coisa, e eu me sentindo muito, muito importante com aquilo tudo, sabe? E aí, o que é muito interessante dessa história toda é que eu continuei escrevendo poesia, completei 18 anos, e eu não queria me distanciar da escola, do universo. Ali era onde eu tinha a oportunidade de estar na biblioteca e tal. Completei 18 anos e o normal aqui na minha cidade era terminar o ensino médio, entrar dentro de um ônibus da Itapemirim e ir embora para São Paulo. Eu não queria isso. E aí essa professora disse: olha, vai ter uns cursos de informática agora na escola e vão escolher uma pessoa para trabalhar consertando os computadores das escolas. Por que você não se inscreve? E aí eu me inscrevi, estudei, passei e fui escolhido para consertar os computadores das escolas. Então arrumei um emprego, não precisei mais ir embora. E o que foi mais incrível disso tudo é que eu continuei dentro do universo educacional, tendo acesso aos professores, aos alunos, às bibliotecas, aos laboratórios de informática, que para mim era um mundo muito encantador, já que eu não tinha computador em casa até aquele momento, e para ter um computador tinha que ter dinheiro, e eu não tinha. E na escola eu tinha a oportunidade de ter acesso à tecnologia, todo esse mundo novo de redes sociais que estava surgindo. E aí eu tô lá, essa professora chega para mim e diz, aí talvez aí já uns 6, 7, 8 anos depois, ela disse: você continua escrevendo poesia sempre, né, que você sempre me mostra, e eu sempre mostrava a ela os poemas. E eu disse: claro, tia. E ela disse: está na hora de realizar seu sonho, você lançar seu livro. Corra atrás. E foi muito, assim, decisivo para mim, mais uma vez, o papel do professor. E olha que eu nem era mais aluno dela.
corra atrás do seu sonho, vá lançar seu livro. E eu disse, mas eu não tenho contato com ninguém de editora, eu não tenho dinheiro para ir para Fortaleza. E ela disse, você não está dentro do laboratório de informática, mande e-mail para as editoras. E eu comecei a mandar e-mail para as editoras, doido, mandando e-mail. E tudo era muito difícil, porque ninguém me conhecia, e eu mandava e-mail, e muita gente dizia, olha, a gente já está com o cast cheio, mas poesia, o Brasil não vende poesia. Fiquei muito, muito chocado com algumas coisas assim, que eu ia recebendo nesses e-mails, assim, coisa do tipo de, nem Carlos Drummond de Andrade vende mais livros de poesia no Brasil, e aquilo me chocava. Me chocava porque eu imaginava que numa livraria, na prateleira de uma livraria, num shopping, num aeroporto, os livros de autores brasileiros consagrados estariam em destaque. Eu nunca tinha passado em frente assim, a uma livraria. E ali eu percebi que não. E naquele momento eu entendi que eu precisava conquistar um público e que esse público ajudaria a abrir portas para mim. Artista nenhum é maior do que seu público, e não existe artista sem público. E foi muito interessante que eu pensando, eu estava dando uma volta na cidade e eu vi Roberto Alves, que é um cantador de viola aqui de Alto Santo, cantando, fazendo repente na feira, num sábado, dia de feira, tinha muita gente na cidade. E eu fiquei com aquela cena na minha cabeça, cheguei no laboratório de informática, olhei para o computador e abri o navegador da internet, e naquela hora eu entendi o seguinte, eu disse, está aqui a maior feira do mundo, é a tal da internet. Não fecha hora nenhuma, funciona 24 horas por dia, tem todo tipo de gente, é democrático e não tem fronteira. O conteúdo criado por mim aqui em Alto Santo poderia ser consumido por qualquer pessoa do planeta, em qualquer lugar do planeta, sem a necessidade de um rompimento com minha raiz. Olha que bonito isso. Eu disse, que negócio bonito. Eu posso fazer poesia, jogo aqui na internet, e um japonês lá em Tóquio, ele pode consumir a minha poesia, se ele se interessar em traduzir. Eu digo, que negócio doido. Vou fazer poesia e postar na internet. E foi, de fato, contraditório, soou paradoxal, porque eu escrevo poesia popular nordestina, literatura de cordel, e a literatura de cordel sempre foi vista com olhos tortos, como uma poesia limitada, é coisa do matuto, ultrapassada e tal. E pelo contrário, é extremamente sofisticada. A poesia popular nordestina, a literatura de cordel, extremamente complicada de ser construída, com rima, com métrica, com inúmeras regras. E não é limitada. Porque a modalidade literária, o gênero literário aqui, que seria a literatura de cordel, ela só estava me dando uma diretriz de como escrever, porém o tema, o assunto, o que eu tinha a dizer, isso vinha de mim. E eu queria falar para o ser humano. Eu queria falar para as pessoas. De gente para gente. Sempre foi essa a minha intenção. E aí foi quando eu comecei a escrever um poema, criei um blog, e comecei a escrevi e publiquei e comecei a ler aquilo, e eu vi que eu estava errado. Porque a poesia popular, ela tem rima, tem métrica, ela é sonora, ela é musical. Então Deus inventou a poesia popular para ser dita, falada, declamada. Ela tem muito mais força. O cantador de viola na feira, ele estava lá cantando, declamando. Eu disse, eu tenho que fazer isso. E eu tinha um aparelho celular que tinha uma câmera fraquinho, e eu gravei um poema e publiquei na internet, e começou as pessoas ali, muita gente assistindo e tal, e comentando, e eu disse, eita rapaz, vai que alguém aí veja isso e me convida para lançar um livro. O meu grande objetivo era esse. E aí isso eu comecei a fazer em 2011. 3 anos depois, em 2014, eu recebo um e-mail, e era um e-mail do programa Encontro com Fátima Bernardes. Eu fiquei assustado com aquilo, achei até que fosse um vírus. Por que eu achei que fosse um vírus e eu não acreditei muito que de fato era um convite? Porque o artista popular brasileiro, geralmente ele não tem espaço na televisão. Principalmente quando você traz isso para dentro de um contexto que é Nordeste, que é poesia.
As minhas referências, os artistas que me inspiravam, eu não via neles na TV. Eu não via um poeta popular nordestino no arquivo confidencial do Faustão, nem um poeta de cordel tomando café da manhã com Ana Maria Braga. Então, por que eu, que ninguém conhecia, que estava aprendendo, por que eu ia ter esse espaço? Logo na maior emissora de TV do país.